Alô, alô, testando aqui. Bom, eu tive um problema na gravação agora há pouco, então, retornando do começo, né? Só que não vou escrever tudo de novo. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai resolver esse exercício aqui. Para enviar uma lista de 10 palavras e ele tem que retornar só 6 palavras. Eles têm que retornar as palavras que têm menos de 6 letras. Beleza, a gente criamos nossa classe, nosso método main. Aqui, já de começo, a gente já declarou o nosso predicate. E a gente falou pra ele que a gente tá esperando uma string. Aí a gente deu pra ele o nome de maior. E dentro dele, a gente colocou o seguinte. A gente atribuiu a seguinte expressão para o nosso predicate. Que quando ele receber uma palavra, ou seja, quando ele receber um string, eu coloquei palavra que representa qualquer variável em string que ele receber. Quando ele receber um string, ele vai fazer assim, ele vai pegar esse string e vai verificar se ela tem mais de 6, se ela tem 6 ou mais caracteres. Se ela tiver 6 ou mais, se ela tiver 6 ou mais caracteres, essa funçãozinha vai me retornar um true. Aí beleza. Eu criei um método aqui embaixo para pegar nossas palavras, não é segredo nenhum, a gente já cansou de fazer isso nos exercícios do Bruno. Que aqui a gente declarou o nosso system, nosso scanner, na verdade. A gente criou uma lista de palavras, onde a gente vai guardar nossas palavras. A gente fez um for para rodar 10 vezes aqui. Aí ele vai declarar uma variável palavra, colocar o texto do usuário nessa variável e vai adicionar a variável da nossa lista. E por fim, ele vai retornar uma lista de palavras, na qual a gente está capturando elas aqui em cima. A gente criou uma lista de strings, né? Cujo nome é palavras, e que a gente está atribuindo a ela o resultado dessa função. Beleza, agora o que a gente estava fazendo aqui era a função de. A nossa funçãozinha de verificar, né? De mostrar as palavras, na verdade, porque como vai ser um for each, como comentei, já vamos mandar aqui um for each. Nesse for each a gente vai colocar string palavra e a gente vai percorrer a nossa lista de palavras. Aí que começa a brincadeira. Ah, e aqui a gente vai receber um predicate também. A gente pode enviar um predicate como parâmetro se a gente quiser. A gente vai aqui, ó. Escreve predicate. A gente está esperando um predicate aonde ele receba como parâmetro uma string e o nome tanto faz. Maior. Beleza. Certinho, certinho. Pra gente usar o nosso predicate, como foi mostrado nos exemplos, a gente tem que usar uma paradinha, né, chamada teste, que é pra gente fazer o nosso teste lógico, no caso. Então a gente vai colocar aqui o nome da nossa função, predicate, aqui, que no caso é maior. Maior.teste. Maior não, né? Maior.teste. Palavra. No caso, palavra é o item da minha lista. Opa, isso aqui não. A gente coloca nossas chaves. E o que a gente vai fazer aqui antes de colocar alguma coisa dentro das chaves? A gente vai negar a entrada. Porque assim, ele vai me retornar true para as palavras que são maiores que 6. No caso, o que vai rolar? O if, ele executa a condição dele caso seja verdadeiro. Então, se for verdade, a gente não quer que execute. Se as palavras são maiores, a gente não quer que execute. Então, a gente vai estar negando. Caso ele mande um false para a palavra, ele está falando que a palavra é menor que 6. Então, eu vou querer que ele entre. Aí eu vou falar para esse if inverter o resultado. Se ele receber um false, ele vai considerar como true. Fez isso e deu o nosso sysout aqui, palavra. Lindo e bonito. Na verdade, a gente não vai mandar retorno nenhum. Na verdade, a gente vai mandar um retorno sim. A gente vai mandar um retorno. A gente vai deixar lá pra main mostrar pro usuário as coisas. Eita. Vamos aqui em cima criar uma list. Essa list de string. Palavras menores. Igual new
array list. Dale, pai. Foi. Palavras menores igual a new array list. Aí se a palavra for menor, a gente vai dar um palavras menores.add. E no final a gente vai dar um return palavras menores. Pronto, a gente fez uma função pra... A gente vai até mudar o nome da função. Pegar palavras. Peguei a palavra. E agora a gente vai criar outra função. Porque se o Bruno nos ensinou bem, a gente tem que viver a base de função. Static. Aqui vai ser void mesmo. Agora sim, mostrar... Perdão. Mostrar palavras. Aqui a gente vai receber... Vou copiar daqui de cima, que eu sou pilantra. A gente vai deixar esse nomezinho aqui só para ficar mais intuitivo, né? Palavras menores. E a gente vai fazer um for each dentro dessas palavras, dando um sysout. Um sysout, no caso, um system out print, exibindo na tela a nossa palavra. Palavra que no caso aqui ele declarou como string, mas eu quero uma palavra. Palavra. Boa. Boa, boa, boa. Agora é só usar toda essa brincadeirinha, né? A gente vai dar um pegar palavras. A gente mandou nosso... Usamos aqui a nossa função pegar palavras. Aonde... Nosso método, né? Aonde a gente manda um array de strings. Só que pode ser... Ai, caramba.